Marcos 16, 17 diz: estes sinais hão de acompanhar os pastores. Você está aí mesmo? Amém. Amém. Estes sinais hão de acompanhar só os profetas. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Algum crente aqui essa noite? Amém. Aleluia. Os sinais acompanham a sua vida. Amém. Sinal, milagre, mas é para quem crê. Amém. Quem crê, recebe. Amém. Quem crê, manifesta o poder. Amém. Não há chamados que o poder de um é maior que o outro. Oh, aleluia. Não há chamados que o apóstolo tem. Não acha, meu irmão, que porque eu sou pastor, eu tenho mais autoridade que você. Autoridade para fazer milagres, sinais, poder, eu não tenho. A questão, amados, é se eu sei que eu tenho valor ou não. Amados, a autoridade do crente funciona da mesma forma para cada um aqui. Amém. Todo mundo recebeu a mesma autoridade. Amém. A questão é se você está usando ou não. Amém. Se você está com ela guardada dentro da carteira, ou está fazendo uso da autoridade que Jesus já te deu. Amém. Deus, Ele já nos deu autoridade. Amém. Amados, quando você nasce de novo, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, toda a autoridade foi dada sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você recebeu, amados, autoridade sobre a sua vida. Amém. Para cura, para provisão, Amém. para vencer situações adversas, Amém. para vencer, amados, qualquer tipo de situação. Amém. A diferença, amados, é se a gente sabe o que a gente tem ou não. Porque a gente não pode, amados, usar aquilo que a gente não sabe que tem. Você pode ter alguma coisa guardada na sua casa bem escondida que você nem lembra, aquela roupa, né? Fica tão escondida, amados, às vezes a camiseta, algo que a gente quando acha lá um tempo depois fala: nossa, eu tenho essa camiseta, vou usar. Mas não usou porque não sabia que tinha. Mas sempre foi sua. A autoridade, amados, sobre a sua vida sempre foi sua. Amém. Vamos continuar lendo, talvez você se alegre um pouco mais. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que em meu nome. Em qual nome que é? Jesus. Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aqui que está a chave. A gente cantou, amados, essa noite que há poder no nome de Jesus. Amém. A diferença é que o crente olha para a sua vida e fala: rapaz, eu não tenho nada, eu não sou nada, nem olha para mim, eu não sou ninguém. Amados, a questão não é a gente, quem a gente é. O que a gente tem, a questão é quem Jesus é por nós. Amém. Pedro e João, amados, na porta famosa, Atos capítulo 4, capítulo 3. O pedinte está lá, amados, na entrada do templo pedindo esmola. Pedro e João olham para o camarada e falam: ei, olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo para mudar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. A gente eu canso, mas eu cansei. Teve uma hora na minha vida que eu cansei de ouvir ministro falando: ei, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Se Deus quiser te dar algo, Ele faz. Ei, nós temos muito. Você tem muito na sua vida. Aleluia. Amados, você tem o nome de Jesus. Amém. E Ele, amados, é poderoso para vencer qualquer coisa. Ele é poderoso para curar qualquer enfermidade. Ele é poderoso, amados, para restaurar qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Chega, amados, de olhar para a sua vida e falar: não, eu não consigo fazer a minha força, eu não sei vencer, eu não tenho habilidade, eu não tenho, eu não tenho. Amados, a gente não precisa saber nada porque a gente não tem, a gente só precisa saber uma coisa: nós precisamos saber que nós já temos um nome que está acima de todo nome. Quando esse conhecimento chega, meu querido, ele te liberta. Amém.
isso domingo lá em igrejinha. Não acha, meu irmão, que Satanás está querendo roubar seu carro. Ele não está. Não acha, meu irmão, que Satanás está querendo roubar a sua casa, sua família. Não está. A única coisa que Satanás quer roubar de você é o conhecimento. Ele quer roubar a palavra. Se Satanás, amados, rouba a palavra da sua vida, da sua casa, ele roubou tudo. Às vezes a gente não percebe, amados, que aquilo que a gente tem de mais precioso é a palavra de Deus. Eu não sei se você percebe, mas olha o tanto de coisa que se levanta contra a nossa vida quando a gente quer vir no culto. É só comigo, né? Chega aqui, ninguém tem preguiça, né? Aqui ninguém fica pensando, tem que pegar trânsito de novo, quinta-feira. Deus está falando, né? Mas a gente podia ficar em casa, está no tempo bom, está fresquinho, pleno janeiro, está fresquinho, tempo bom de ficar em casa. Amados, isso tudo é sugestão da carne, de Satanás. Porque ele sabe que se ele rouba a palavra, ele roubou tudo. O trabalho de Satanás é tentar roubar a palavra. A Bíblia fala que Satanás prende as pessoas que estão no mundo, obscurecendo os olhos do entendimento. Ele cega as pessoas de verem a verdade. Mas, amados, quando a verdade chega, a nossa vida é liberta. E Satanás não tem mais poder sobre nós. Aleluia! Aleluia! Aquilo que precisamos, amados, para libertar a nossa vida não é mais poder. Você já tem poder, já vai mostrar isso. Glória a Deus! Você já tem a cura. Amém. Você já tem a provisão. Amém. Você já tem a paz para sua casa, para você, para tudo. Você já tem tudo. Glória a Deus! Mas você precisa conhecer. E você precisa saber como receber isso. Deus amado já nos deu a cura 2000 anos atrás. Amém. Amém! Que tipo de cura? Qualquer coisa. Vamos continuar lendo o texto. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expelirão. Eu vou perguntar de novo: quem é crente aqui? Amém! Você crê no nome de Jesus? Amém! Então, meu irmão, você pode expelir demônio. Glória a Deus. Pastor, mas se endemoniar aqui na frente, eu tenho que chamar alguém. Manda o capiroto embora. Mas pastor, se ele não seria, mas a gente já viu tanta coisa nessa vida. O camarada estava lá endemoniado, o outro rapaz chegou, mandou o demônio embora, e o demônio falou: eu sou forte, eu não saio. Aí ele falou: rapaz, vai embora, em nome de Jesus, some daqui. Eu não saio, eu sou forte. E o cara começou a ficar bravo, queria bater um no outro. Aí o pessoal chegou para intervir. E ele falou: não me toque, o negócio aqui é comigo e com ele. Amados, não é na nossa força. Não é no nosso poder. É no nome de Jesus. Quando você se levanta, amados, para vencer algo, você não precisa ficar olhando para a sua vida. Quando você se levanta no nome de Jesus, agora não é mais contigo, meu irmão, agora é entre ele e o demônio. Glória a Deus! Quando você, amados, repreende a ação de Satanás na sua vida financeira, no nome de Jesus, agora não é mais contigo, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Agora é outro nível. Glória a Deus! Quando você ora sobre cura e declara, amados, a enfermidade indo embora no nome de Jesus, não é você que tem que ir lá e tirar a enfermidade. Aleluia. A Bíblia fala: você tem que crer e usar o nome. Aí você usa o nome falando. Amém! Amém. Amém. Mas concordar comigo que para usar o nome de alguém você tem que falar. Você crê Amém. e fala. Amém! Quando você crê e fala, você expele o demônio. Amém! Amém! A Bíblia continua falando. Peraí que virou a página. Em meu nome expelirão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Amados, o que é isso aqui? Essa é a doutrina da autoridade do crente. Glória a Deus. Jesus reconquista, amados, toda a autoridade sobre a nossa vida. Havíamos perdido a autoridade por causa do pecado, mas, amados, Jesus reconquistou a autoridade sendo justo. Ele nunca pecou, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou todo o preço e Ele restaurou a autoridade sobre a nossa vida. Amém. Agora, amados, a questão não está mais com Deus. O que acontece, amados, é que muitas pessoas estão esperando Deus fazer alguma coisa, quando na verdade, amados, você precisa se levantar e assumir a autoridade na sua vida. Amados, Deus não obriga ninguém a receber nada. Aleluia. Ele é um lorde, Ele é um cavalheiro, Ele só vai aonde a gente deixa. Amados, às vezes a gente tem... Eu já passei por uma fase, vou contar, para ninguém contar a história, eu vou ter que contar as histórias. Que quando eu pensava assim, Deus é soberano, Ele é poderoso. Se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vem e faz. Porque afinal de contas, quando Deus quer, agindo Deus, quem? Ah, você também sabe. Agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? Se Deus quiser, já está feito. Já era, não tem mais nada para fazer. Quando Deus quer, Ele vem, pronto, me abençoe e pronto. Muda a minha vida. Mas sabe que Deus não é assim? Eita, Jesus. Tem segurança para ir embora? Deus não é assim, meu irmão. Deus, Ele não nos obriga a nada. Amém. Ele não pega você e te força a fazer. A gente faz e colhe. Amém. A gente faz as coisas e colhe o fruto delas. Amém. Agora a questão, amados, está em saber se a gente tem ou se a gente não tem autoridade. Mas você está ouvindo hoje que você tem, amém? Amém. Diga, eu tenho autoridade. No nome de Jesus. Está recebendo algo essa noite? Amém. Algo, amados, que ajuda a gente a vencer. Há muitos pensamentos errados. Durante a matéria, eu estou fazendo uma pequena síntese do que é essa matéria. A matéria autoridade do crente, né? Todas as matérias do Rema, elas duram 7 dias de aula. Então você tem, durante 7 dias, segunda, quarta e sexta, tem 2 horas e 15 minutos de aula. Então, você dá para perceber que para a gente ensinar a matéria toda num dia só não dá. Dá para ensinar pequenas coisas. E eu trouxe, amados, alguns empecilhos que nos impedem de usar a autoridade do crente. Amém. Você já viu que você tem autoridade? Amém. Você já viu, amados, que você precisa se levantar e fazer algo? Amém. Deus, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos aconselha. Ele nos instrui pela palavra. Ele nos ajuda. Outra coisa que a gente precisa saber, amados, para que a gente use a nossa autoridade, é conhecer o caráter do nosso Pai. Muitos crentes não usam a autoridade que Deus já deu para eles, porque acham, amados, que Deus Ele quer ensinar algo com coisa ruim. Vou dar um exemplo. Eu sei que você também nunca passou por isso aqui. Uma pessoa, amados, que acha que Deus quer ensinar algo com a doença. Não, Deus, a pessoa está aqui, está passando por dificuldade na área da saúde. Talvez seja para que a pessoa cresça em fé. Amados, uma pessoa que pensa assim, ela está impossibilitada de usar a autoridade que ela tem. Porque há de convir comigo, eu vou dar um exemplo aqui, amém. Vamos supor que o pastor Eliezer, misericórdia, né? Mas é só um exemplo, tá bom, gente? Não estou usando fé, nada disso.
mas ele acha que Deus está colocando uma doença para fazê-lo aprender algumas coisas. Amados, ele não vai querer usar da autoridade dele para se ver lutando contra Deus. Amém? Imagina, Deus está querendo colocar algo na sua vida para que você aprenda a ser mais humilde. Ah, toma aí um câncer para aprender a ser mais humilde. Tem muita gente que pensa assim, que Deus quer ensinar algo. Amados, essa pessoa nunca vai querer usar a autoridade dela para ser curada, porque ela vai se ver lutando contra Deus. Da mesma forma, amados, a gente achar que a dificuldade financeira é Deus que está colocando uma prova. Amados, Deus ele não usa coisas ruins para nos ensinar. Deus ele é perfeito e ele não usa as coisas imperfeitas. Amém. Sabe como ele nos ensina? Através do Espírito Santo, que é perfeito. Amém. Através da palavra, que é perfeita. Deus ele não usa, amados, as coisas ruins para nos ensinar. Ele não está, amados, colocando dificuldade na nossa vida para a gente crescer em fé. Aleluia! Aleluia! A gente cresce em fé ouvindo a palavra. Amém. Sabendo aquilo que somos, temos, podemos em Cristo. Amém. E quando isso, amado, chega na nossa vida, a gente cresce em fé. Sabe por que Jesus andou na autoridade que ele tinha? Porque ele sabia, amados, que coisa ruim não vinha de Deus. Quando ele via algo ruim, ele se levantava e mandava aquilo acabar. Abra comigo, Marcos 4. Jesus estava na popa, o quê? Diga, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que morramos? Olha que interessante, amados, que passagem maravilhosa. Isso aqui nos ensina tantas coisas. Olha aqui para mim, já já a gente vai ler o resto. Jesus tinha pregado, amados, muito tempo, ele estava cansado. Ele chega, entra no barco, chama os discípulos e fala: gente, vamos passar por outra margem do rio. Enquanto estamos viajando, eu vou dormir. Pega seu travesseiro, deita e dorme. Uma dificuldade se levanta, uma adversidade se levanta. O vento começa a soprar, as ondas começam a encher o barco d'água. E o barco ia encher d'água, ia afundar. E os discípulos estavam com medo de morrer. Bem, você leu tudo isso comigo, né? Aí eles chamam Jesus. Fala: mestre, acorda aí. Você não está se importando que a gente vai morrer? Aí a resposta de Jesus foi: gente, agarra cada um canto e bora que o barco vai afundar. O que Jesus falou? Ah, pensa comigo. Se esse negócio de, olha, se Deus está agindo, já era. Imagina Jesus levanta, olha a tempestade e fala: ah, pai, Deus quer nos ensinar algo com essa tempestade aqui. Agarra todo mundo aí, meu irmão. Que agindo Deus, quem impedirá? E o povo gosta de cantar isso. A gente gosta, amados, de dar desculpa evangélica. Mas se Jesus, amados, fosse esses camaradas religiosos mesmo, ele ia ter deixado, amados, o barco afundar. Porque se Deus está querendo ensinar algo, vamos aprender. Eu gosto de falar isso. Eu ouvi uma vez: se Jesus fosse religioso mesmo desse nível, ele deixava o barco afundar, ele voltava andando sobre a água e o povo ia ter que voltar tudo nadando. Mas, amado, Jesus tinha tanta convicção de que Deus é bom. Amém. Jesus tinha tanta convicção de que Deus não usa de artifícios ruins para nos ensinar, que quando ele via uma dificuldade, ele via um demônio, ele via uma doença, ele se levantava, ele olhava para a situação e falava: rapaz, isso aqui não é Deus não. Se não é Deus que está agindo, é Satanás. E se é Satanás, eu tenho autoridade. Glória a Deus. Olha o que Jesus falou. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande. Amados, ele sabia que Deus não usa de artifícios ruins. Ele se levanta, ele olha para o mar
E ele sabe que a autoridade que ele tinha era para fazer, amados, que tudo que viesse contra a vida dele, ele podia paralisar a ação. Jesus, amados, mandou o mar cessar. Ele mandou o vento cessar. Ele mandou o mar se aquietar. Jesus, amados, quando ele precisava de comida, ele trazia pão. Quando ele precisava multiplicar, ele multiplicava. Quando ele precisava de cura, ele orava por cura. Quando ele precisava expelir o demônio, ele expeliu o demônio. Porque ele sabia do que nada que viesse contra a vida dele podia atingir. Porque o poder que ele tinha era maior do que qualquer outra coisa. Amém. Mas, amados, isso acontece com cada um de nós. Glória a Deus. O poder que está sobre a nossa vida agora é maior do que qualquer coisa que possa vir contra você. Glória a Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, meu irmão. Jesus, ele já viveu nessa terra, ele já morreu no seu lugar, ele passou tudo que você sofreu. Amém. Fica tranquilo, às vezes a gente acha que Jesus, fala Jesus morreu, mas acha que foi meio de mentirinha. Jesus sofreu, mas foi só um pouquinho. Meu irmão, ele sofreu tudo que a gente sofre. A Bíblia fala que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer, sofrer no nosso lugar. Amados, não tem nada que a gente venha sofrer na nossa vida que Jesus não sofreu. Ele se fez pobre na cruz no nosso lugar. A gente acha que às vezes tem dificuldade financeira. Meu irmão, Jesus chegou no pior estado de dificuldade financeira. Ele estava em nudez. Ele não tinha roupa. Jesus se fez enfermo no nosso lugar. Jesus, amados, foi abandonado por todos. E às vezes a gente está olhando a nossa vida e fala, mas eu não sei se Jesus sabe. Jesus sabe o que você está passando. A autoridade, amados, que Jesus te deu não é para vencer pequenas coisas, é para pequenas coisas, mas é para todo o resto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas ainda tem pessoas que falam, então eu preciso chamar Jesus para o meu barco. Chama Jesus para o barquinho. Pede para ele orar. Mas, amados, a gente não lê muitas vezes o texto até o final. Não acha que Jesus levantou aqui e ficou feliz. Ele repreendeu, ele resolveu o problema, mas ele levantou, amados, e ele deu uma repreensão ainda mais vergonhosa nos discípulos. Aleluia. Vamos ler? Versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? O que Jesus estava falando é, ei, eu já dei autoridade para vocês. Por que vocês estão tímidos, calados, não usam a fé que eu já dei? Você ouvir isso de Jesus é pesado demais. Talvez de mim não é tão pesado assim. Mas Jesus chegar para você e falar, rapaz, você está ficando calado, está sofrendo. Você nem fé tem. Cadê sua fé? Mas o que Jesus quer fazer, amados, é com que essas pessoas se levantassem na autoridade que ele já tinha dado. Se os discípulos, qualquer um dos discípulos tivesse mandado o mar se aquietar e o vento cessar, teria acontecido. Agora, sabia, amados, que Jesus ele não está mais fisicamente aqui conosco? Ele está no céu, assentado à destra de Deus. Você sabe disso? Amém. Tudo que ele tinha, ele deixou investido no nome dele. Amém. Aí ele pega o nome e ele dá para a igreja. Tudo que você precisa vencer já está disponível. Amém. Amém. Não tem uma situação na sua vida ou na minha vida que não tenha solução. Amém. Aleluia. Amém. Amados, aquilo que você se levanta e declara na sua casa, está feito. Glória a Deus. Se você se levantar hoje e falar, Pai, na minha casa só reina paz. Amém. Acabou, meu irmão. Aleluia.
Se você se levanta hoje e fala: Pai, acabou o tempo de miséria. Amém. Agora você tem que usar, meu irmão, aquilo que Deus te deu. Amém. Você precisa se levantar e começar a declarar: Pai, eu sou cheio de alegria. Está tudo dizendo para chorar, está o corpo dizendo para chorar. Pai, eu tenho a tua alegria. Porque Jesus falou que Ele nos deu alegria, alegria que o mundo não pode dar. Eu sou cheio de alegria. Você confessa isso, meu irmão, até começar a rir. Amados, não está em Deus resolver os nossos problemas. Oh, aleluia. Eu sei que isso acaba com as desculpas de crente. Porque quando a dificuldade se levantar, você vai querer orar e falar: não, mas é ele, sou eu. Sou eu que me levanto. Sou eu que declaro. Amém. Sou eu que não aceito mais a derrota na minha vida. Sou eu que não aceito mais essa situação. Sou eu que me levanto para vencer a vergonha, a miséria, qualquer coisa. Aleluia! Aleluia. Essa palavra tem que nos levantar, meu querido. Aleluia. A gente não pode permanecer igual. Amém. Com aquela cara de maracujá murcho. Não dá nem para ver que ela está cheia de barba aqui. Porque, amados, essa palavra nos traz vida. Amém. Essa palavra nos traz vitória. Amém. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo reinam em vida. Reinam em vitória. Aquele que está na fé, meu irmão, já é vitorioso. Glória a Deus. Mas a fé não vai te trazer vitória. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que o anjo vai trazer a vitória. Aleluia. Amados, a fé já é a vitória. Amém. Se você está na fé, você já venceu. Se você está ouvindo essa palavra e está confessando com a sua boca, meu querido, você já venceu. Satanás já perdeu a sua vida. Amém. Acabou, amados, o tempo de derrota. Glória a Deus. Agora você precisa contar isso para sua cara. Amém. Porque ninguém tem vitória, meu irmão. Uau. Aleluia. Acabou o tempo de derrota. Amém. Acabou, meu irmão. Acabou o tempo da vergonha na sua vida. Amém. Aleluia. Quem receber vai receber. Acabou, meu irmão, o tempo da miséria. Acabou. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Acabou o tempo da enfermidade. Já acabou. O conhecimento chegou, meu irmão. Você é curado. Amém. Você é próspero. Amém. Aqui onde você coloca as suas mãos, meu irmão, dá certo. Avança, cresce. Aonde você está, meu irmão, reina a paz. Onde todo mundo está contra você, mas aonde você está, meu irmão, ali é um ambiente de paz, de alegria, de fé, de amor. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora da gente se levantar, amados, como um povo mais do que vencedor. Glória a Deus. Algumas pessoas olham para nós e falam: rapaz, eu não entendo, esses camaradas ficam crendo que a igreja é triunfante, triunfalista. Mas não está escrito na minha Bíblia que Deus me conduz em triunfo em todas as situações. Amém. Amados, ser conduzido em triunfo quer dizer que a nossa vida agora é para triunfar. Se tivesse escrito, amados, que Deus iria nos levar de derrota em derrota, a gente tinha que andar como derrotado. Mas não está. Amém. Glória a Deus. Se tivesse escrito, amados, que a vida do crente agora era altos e baixos, não, uma hora está no cume, outra hora está no vale. Não, pastor, eu estou passando pelo vale de ossos secos. Meu irmão, eu quero te contar uma boa nova. Jesus já passou lá por você. Você não precisa voltar para lá. Ele já cumpriu, amados, o que precisava cumprir. Ele já pagou o preço. Você não precisa pagar nada. Amém. Aleluia. Aleluia. Se levanta, meu irmão, para começar a declarar bênção sobre você. Ah, pastor, mas você não sabe o que dizem sobre a minha vida. Não importa, meu querido. A autoridade sobre a sua vida é sua. Aleluia. Jesus reconquista
Muitas vezes, está difícil parar, mas vamos lá. Muitas vezes, amados, a gente olha a autoridade sobre as coisas, né? E a gente começa a olhar para bens, para situações, mas, amados, antes de tudo, Jesus, ele reconquista a autoridade sobre você mesmo. Amém. Você é a maior autoridade da sua vida. Amém. Aquilo que você deixar chegar, vai chegar. Aquilo que você proibir de chegar, não vai chegar. Amém. Aquilo que você se levanta para quebrar na sua vida, está feito. Amém. Não importa o que a sua família falou, não importa mais o que as pessoas falaram, o seu irmão falou, o que você determinar sobre a sua vida, está feito. Porque Jesus trouxe autoridade sobre a nossa própria vida. Aleluia. Ninguém rouba minha paz. Amém. Ninguém rouba minha alegria. Amém. Ninguém, amados, vai roubar aquilo que Deus me deu. Amém. Ninguém. Mas você entende que você só vive isso quando você conhece. Amém. Você já imaginou 2 anos ouvindo isso segunda, quarta e sexta? Faça o reino. Mas faça o que for preciso para fazer o reino. Abra mão se precisar de coisas para fazer o reino. Como eu falei, amado, Satanás não quer coisas, roubar coisas, ele quer roubar a palavra. Mas sabe, se você abre mão de coisas para receber a palavra, Deus faz com que aquilo chegue muito mais fácil. Ah, pastor, eu tenho que abrir mão do meu tempo. Eu não estou falando de abrir mão de dinheiro, nada disso. Mas se precisar abrir mão de algumas coisas, faça. Amado, se precisar trocar de trabalho, troca. Amém. Se alguém precisa falar isso, eu falo. Aleluia, nós vamos daqui amanhã. Não, se precisar, amados, fazer alguma outra coisa, faça. Mas não perde a oportunidade, amados, de receber a palavra. Porque quando você tiver a palavra, amados, você vai ter tudo. Amém. Eu vou acabar, amados, dando um testemunho da minha vida, algo que eu passei no Remo. O pastor Eliezer acompanhou isso. Eu vim para Porto Alegre jovem. Sou muito jovem ainda, fica tranquilo. E eu vim fazer o Rema, e quando o Rema começou, amados, eu fui convidado a estudar no Rema, a trabalhar no Rema também. E eu comecei a trabalhar no Rema em Porto Alegre. E eu abri mão do trabalho que eu tinha, né? Eu trabalhava no centro de Porto Alegre, ganhava... Não importa quanto eu ganhava, tá bom? Não precisa saber quanto eu ganhava, né? Eu não quero saber quanto você ganha. Mas eu ganhava um salário, quando eu tive que fazer o Rema, eu decidi, e eu iria receber bem menos do que eu ganhava. Eu iria receber um salário mínimo. E em casa a gente estava passando muita dificuldade, mas eu decidi que eu ia fazer o Rema e nada ia me parar. O trabalho que eu dava não dava tempo de eu chegar para o Rema. Eu não conseguia pegar ônibus no centro de Porto Alegre e chegar até o horário do Rema. E eu falei, pai, eu vim para cá para fazer o Rema, então eu não vou ficar preso por trabalho, por nada, porque o Senhor vai me suprir. E eu comecei a fazer o Rema. E amados, nós não tínhamos casa, nós tínhamos comprado uma casa, e quem estava fazendo a reforma era eu e meu pai. E nós trabalhávamos de manhã, eu trabalhava à tarde na igreja, e à noite fazia o Rema. E lá pela 5ª matéria, se levantou uma dificuldade financeira muito grande em casa. Muito grande, a ponto da gente chegar um dia, e não tinha mais dinheiro nem para comer. Meus pais me chamaram, meus pais faziam o Rema junto comigo, a mãe me chamou, falou, olha, a gente não tem mais condições, a gente vai trancar o Rema essa noite, mas vamos crer para você continuar, né? Você está trabalhando lá, você tem que fazer o Rema. E amados, eu lembro que eu peguei o carro, eu estava dirigindo pela CIS Brasil, e ele estava com raiva de Deus. Eu sei que aqui ninguém nunca ficou bravo com Deus, mas eu estava bravo com Deus. Eu comecei a questionar Deus. Eu falei, pai, por que está acontecendo isso? Por que é dificuldade? Por que o Senhor está deixando? Por quê? E amados, eu lembro que eu estava dirigindo o carro, eu vi como um ser branco sentando do meu lado. E na hora, amados, eu tive a convicção e eu vi que era Jesus Cristo. E ele me falou algo, amados, que mudou a minha vida para sempre. A única coisa que ele falou foi, filho, eu tenho te dado aquilo que eu tenho de mais precioso. Eu tenho te dado a minha palavra.
Amados, aquilo caiu como uma bomba naquele lugar. Eu não consegui mais dirigir, eu estava no meio da CIS Brasil, 6 horas da tarde. Eu parei o carro na última via, liguei o pisca-alerta, todo mundo buzinando. Meu amado, eu devo ter chorado ali uns 15 minutos. Mas naquela hora eu entendi que o que eu estava recebendo, amados, ia mudar a minha vida para sempre. Deus falou que se eu pegasse a palavra, essa palavra ia trazer todo o resto. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, o bem mais precioso que Deus tem é a palavra dele. Amém. Não há nada que se compare com a palavra. A Bíblia fala que Deus exaltou sobre todas as coisas a sua palavra. Essa palavra, amados, está disponível para a nossa vida. Amém. Naquele dia, chegou dinheiro para a gente comer. Glória a Deus. No outro dia, chegou dinheiro para a gente comer de novo. Glória a Deus. E chegou dinheiro para a gente ter a gasolina para ir para o reino. Amém. E amados, dia após dia, essa palavra foi trazendo aquilo que a gente precisava. Amém. Nunca faltou nada. Glória a Deus. A gente nunca atrasou uma mensalidade. Porque eu entendi, amados, que a palavra de Deus, ela tem poder para construir e trazer qualquer coisa. Amém. Se você tiver a palavra, amados, você vai ter tudo. Amém. Se você se agarrar essa palavra com firmeza, ela pode resolver todas as coisas. Amém. Não perca tempo. Amém. Se você tiver a oportunidade, amados, faça o reino. Se inscreva, as matrículas estão abertas. Faça o que precisa fazer. Se precisar, amados, abrir mão de coisas na sua casa, faça. Não se compara, amados, você receber a palavra, ou ter qualquer coisa em casa, na televisão. Não se compara, amados. Aleluia. Não tem como comparar. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não, mas é tão longe, é tão distante. Não é. Está perto, amados. E sabe de uma coisa? Deus ainda pega contigo. Quando você decide, quando você toma um passo de fé, Ele ainda pega junto contigo e fica tudo mais fácil. Amém. Aleluia. Então decida, em nome de Jesus. Escolha, amados, por ficar com a palavra. Amém.